Olá, pessoal do segundo período de Química do Colégio Impacto. Tudo jóia? Aqui quem fala é o professor Jomar Dias e hoje vamos iniciar nossa aula de Tira Dúvidas antes da avaliação de vocês, tá? Que porventura sai hoje, mais tarde ou amanhã, domingo, tá? Então é o seguinte, vocês vieram do primeiro período, né? Muitos de vocês, alguns já entraram no segundo período, né? Devido a quando terminaram o ensino médio. Mas boa parte do que nós vimos no primeiro período também se aplica nessa parte do segundo período de vocês. Alguns conteúdos eles se desmembram, outros só servem de pré-requisitos para que a gente possa dar continuidade. Lembrando sempre, pessoal, que aqui é para estar as pessoas que estão no segundo período, né, no grupo do segundo período. Se vocês estiverem no grupo do WhatsApp do primeiro período, por favor, saiam desse grupo e vão para o grupo do segundo período. Se você já entrou no segundo período, você continua a partir daqui, tá bom? Lembrando que essa aula, os grupos de WhatsApp funcionam para essa aula, eles são abertos para essa aula. Caso contrário, eles ficam fechados, até novamente termos uma aula de tirar dúvidas antes da avaliação. O nosso contato ele funciona por meio da aula de quarta-feira, das 19 até as 20h20. Tá? É o nosso momento de poder estar resolvendo, tirando essas dúvidas que vocês vêm apresentando. Depois, logicamente, que vocês assistam, né, as aulas vídeo. Aí vocês comecem a desenvolver a lista de exercícios e, porventura, aquelas questões que vocês estão com dificuldade, vocês vêm até mim que a gente vai poder tentar saná-las da melhor maneira possível. Beleza? Agora, ó, vamos começar aqui com os temas, né? Lembrando que a gente sempre trabalha com os temas, que são as questões de vocês, né? Que sugerem as questões de vocês na avaliação, tá? Então, vamos por partes, vamos com calma, tá? Muita atenção. Aula de Química, segundo período, professor Jomar Dias. Tá? Nossos conteúdos atribuídos nesse período, aqueles que nós vamos trabalhar. Primeiro, substâncias químicas, metais, óxidos e suas propriedades, leis ponderais e fenômenos climáticos 2, ou seja, uma continuação daqueles fenômenos climáticos que nós vimos no primeiro período, só que agora com ênfase na camada de ozônio. Então, gente, ó, nosso tema número 1, substâncias químicas, tá? Vamos começar com um exemplo, tá? A partir desse exemplo, nós vamos desenvolver, né, este assunto, que são as substâncias químicas. No estudo da química, uma substância química é qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas definidas. Sabendo disso, as substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. De acordo com o texto, identifique a alternativa que possui 2 substâncias compostas e 3 substâncias simples. Aí você fala assim, professor, como que a gente pode trabalhar essa parte, né? Antes da gente poder ir para o tema 2, eu vou usar esse espaço em branco para a gente poder estar trabalhando essa questão das substâncias simples e compostas. Olha só, gente. Por exemplo, quando eu tenho uma substância... O que é uma substância? Na verdade, o que é uma substância? Gente, a substância é um conjunto, né, de várias moléculas. Moléculas que possuem as mesmas características. Tá? Ou seja, ao longo de toda a estrutura dessa substância, eu terei moléculas do mesmo tipo. Ok? Não é uma mistura. Substância, você possui moléculas, um agrupamento, uma junção de moléculas do mesmo tipo. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver várias moléculas do tipo AA, ó, do mesmo tipo, tá vendo? 2 átomos de A, por exemplo. Isso aqui, gente, é uma substância formada pelo mesmo tipo de molécula. É uma substância simples, ok? Mas se porventura eu tivesse essa seguinte estrutura, ó, moléculas do tipo BC, ó.
são moléculas formadas por elementos químicos diferentes. Nesse caso, nós temos também uma substância. Só que não vai ser uma substância simples, e sim uma substância composta. Aqui, gente, é uma substância simples. Qual é a diferença das duas? Substâncias simples, pessoal, possuem moléculas com o mesmo elemento químico. Substâncias simples. Já a substância composta possui moléculas com elementos químicos diferentes, mas por serem substâncias, elas vão se repetir várias e várias vezes dentro dessa própria substância. Então, a partir daí, a gente consegue julgar, por exemplo, vendo opções como assim, ó. Se eu tiver uma molécula de H2, eu sei que esse H2 é formado por dois átomos de hidrogênio, átomos iguais. Então, uma substância formada por H2 vai ser uma substância simples. Outro exemplo aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, o próprio gás carbônico que eu falei para vocês, CO2. Nesse caso, eu tenho dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. São elementos diferentes, são elementos químicos diferentes. Só que essa substância vai se repetir dessa forma infinitamente, né? Dependendo do tamanho da minha amostra. Tá bom? Então, são substâncias compostas, porque os elementos químicos são diferentes. Substâncias simples, os átomos, os elementos que formam as moléculas são os mesmos. Aqui, ó, são elementos diferentes, tá? Mas segue o mesmo padrão. Então, substância composta e substância simples. Então, naquela questão, ele quer que você analise das alternativas, que eu não coloquei alternativas, logicamente, para não induzir vocês, que vocês descubram quais são as substâncias simples e compostas. Bem tranquilo, ok? Agora, eu vou apagar essa parte para a gente poder dar continuidade para o próximo tema, que já está aí no teto, ó. Camada de ozônio. Então, deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou passar aqui o apagador. Para a gente poder dar continuidade. Galerinha, tema número 2. Camada de ozônio. Então, no tema número 1, nós falamos de substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias. Tá? Nesse tema número 2, vamos continuar com a camada de ozônio. Tá, e o que temos para falar da camada de ozônio? Muita atenção, gente, muita atenção. A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta do Sol, que poderia causar grandes danos aos humanos. Entre outros vários danos causados, podemos afirmar o que não faz parte. Pessoal, lembrando, interpretando, qual o objetivo da camada de ozônio? Primeiro que o ozônio não pode ser respirável, tá, gente? Aqui na nossa faixa de altitude, ele não pode ser utilizado para respiração, porque ele é tóxico, tá? Ele só vai funcionar dessa forma que o texto descreveu lá, porventura, ali na estratosfera, na troposfera e estratosfera, ali, ó, naquela junção, tá? O ozônio ele filtra a intensidade dos raios UV, tá? Os raios ultravioleta. Então, alguns médicos falam assim, que para você poder tomar sol, que você não pegue um sol a partir, né, das 10 horas. Das 10 horas até as 3 da tarde, ou 4 da tarde, dependendo de onde você está localizado. Por quê? A intensidade dos raios ultravioletas é maior, é mais assíduo à pele. Então, isso causa alguns problemas. Então, exposições por bastante tempo aos raios UV podem desenvolver câncer de pele, o envelhecimento precoce da pele, né, as manchas, né, além de, por exemplo, algumas pessoas de reduzir a eficácia ou eficiência do sistema imunológico. Então, se você ficar muito tempo no sol, nessa faixa que eu acabei de falar para vocês, diretamente exposto ao sol, você pode vir a adquirir alguns desses problemas. Isso com uso contínuo, tá? O sol também é muito importante, né? Os raios ultravioletas são importantes, principalmente para a síntese de vitamina D. É necessário que o nosso corpo receba uma quantidade significativa de sol, de raios solares, mas não muito, não de forma exagerada. Então, ele pede para você analisar os danos causados e afirmar qual deles não pertence
a incidência, né, por muito tempo dos raios ultravioletas. Então, você vai observar cada uma das alternativas que porventura vierem e vai escolher aquela que não faz parte, que não tem nada a ver com raio solar. Essa vai ser a sua resposta, tranquilo? Então, tá muito maneiro aqui até então, beleza? Estamos no tema número 2, agora vamos partir para o tema número 3. Tema número 3. Metais, óxidos e suas propriedades. Galerinha, então assim, a gente falar de metal, né, é uma classe, né, uma classificação dos elementos, né, tá? É uma das, né. A maior parte dos elementos da tabela periódica são metais, entenderam? Então assim, possuem propriedades específicas, né, possuem essas propriedades. Então, ó, o que o texto traz para nós? Antigamente, para atingir um aspecto facial pálido, que era o padrão estético da época, as mulheres e os homens utilizavam um pó facial à base de compostos de chumbo, como hidróxidos de chumbo, carbonatos de chumbo e óxidos também de chumbo. A partir do século XIX, esse pó facial começou a ser fabricado com óxido de zinco. Então, trocou o metal, tirou o chumbo, né? Tá aqui, ó. A gente pode observar aqui, ó. Vou até tirar aqui. Borracha, ó. Retirou o chumbo da brincadeira, ó, e colocou o zinco. Porque chumbo, né, como nós já havíamos discutido no primeiro vídeo, lá do primeiro período, chumbo é um metal pesado, então ele tem um alto nível de toxicidade. Então nosso corpo não pode ficar exposto por uma quantidade, exposto a uma quantidade muito exagerada de chumbo. Os compostos de chumbo tiveram que ser substituídos devido ao quê? Né? Então a gente vai ter que pensar assim. Por que os compostos de chumbo eles foram substituídos? Como eu acabei de falar, pessoal, o chumbo ele não significa que ele seja ineficaz ou que seja escasso, porque nós temos minas grandes, centros onde tem minas vastas de chumbo, ou alto custo, ele também não é um dos metais mais caros, mas ele tem um problema. É igual eu falei anteriormente. Ele está muito próximo do elemento mercúrio na tabela periódica, e geralmente os elementos são agrupados em famílias onde preservam-se as suas características. Então, ali naquelas proximidades, você tem o mercúrio, que é um elemento metal tóxico, e o chumbo também é altamente tóxico, a sua toxicidade é altíssima. Tá? Então, ele não pode, de maneira alguma, entrar em contato com a corrente sanguínea, porque ele não é eliminado facilmente. Bom? Então, os compostos de chumbo tiveram que ser substituídos devido ao quê? A isso mesmo que nós discutimos, tá? A toxicidade desse chumbo, desse metal, que é um metal pesado. Beleza? Bem simples, né, gente? Vamos dar continuidade. Tema número 4. As leis ponderais. Aí a gente apresenta esse texto. Mas eu gostaria que vocês tentassem pegar a parte lógica desse texto aqui e objetiva, né? O que significa para nós e qual a importância disso para o desenvolvimento da ciência. A lei de Lavoisier, postulada em 1785 pelo químico francês Antoine Laurent Lavoisier, corresponde à lei da conservação das massas, considerado o pai da química moderna. Segundo ele, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já escutamos essa frase. Ou também conhecida por a soma das massas das substâncias reagentes, ou seja, o somatório total das massas dos reagentes é igual à soma total da massa dos produtos de uma reação química. Ou seja, você tem uma conservação da massa, tá? De uma propriedade da matéria. A conservação da massa durante uma reação química. Ou seja, nada é criado e nada é destruído, porque a massa é igual. Isso explica que as substâncias químicas, quando reagem, não são perdidas, ou seja, se transformam em outras, de forma que esses elementos ainda permanecem. No entanto, de forma diferente, pois seus átomos são rearranjados. Você manter a massa não significa que você possa mudar a estrutura das moléculas. Você pode mudá-las de lugar. Imagina um Lego. Às vezes você tem um Lego do tipo 1 e um Lego do tipo 2. Eles têm a mesma massa. Só que você pode mudar a forma que os Legos estão montados. Num lado você pode ter formar um barco, no outro lado um avião, formas diferentes, só que a mesma massa. É isso que ele quis dizer. Os elementos, os átomos, o arranjo dos átomos e moléculas
Nem sempre precisa ser o mesmo, só que a massa sim. De acordo com esse texto e seus conhecimentos, complete o quadro de experimentos de Lavoisier atribuindo os valores de x, y e z. Olha a tabela, gente. Aqui, ó, é um exemplo, vou pegar até o laser. Aqui, ó. Isso aqui é até um exemplo do que ele está querendo, ó. Ó, nós temos um quadro de substâncias. Temos o gás hidrogênio, né, misturado com o gás oxigênio, que vai dar origem ao que a gente conhece como água. E ele fez dois experimentos, o experimento 1 e o experimento 2. Então, o experimento 1, ó, essa linha aqui na horizontal, e o experimento 2 na segunda linha da horizontal. Então, assim, o que ele está querendo agora? Ele quer que nós encontremos, né, o valor ou os valores, né, das incógnitas. Ó, o valor de x, o valor de y e o valor de z. Como que nós faremos isso? As leis ponderais, elas falam principalmente de leis que têm a ver principalmente com as leis ponderais, né? Com a massa dos componentes, o que envolve a massa durante um processo racional. Então, a lei de Lavoisier fala sobre o que? A somatória da massa total é igual à somatória da massa total dos produtos. Então, primeiro, vamos identificar quem é reagente e quem é produto. Primeiro. Ó, aqui nós temos uma seta de reação. Ó. A seta aponta para quem é produto. Então, a água é o nosso produto. E antes da seta, sempre antes da seta, nós temos reagentes. Então, a gente tem um reagente aqui, chamado de reagente 1, ó, que é o gás hidrogênio, e o reagente 2, que eu vou chamar de gás oxigênio. Então, eu sei quem é reagente, né? Ó, quem são os reagentes, e quem é o produto. Então, imagina comigo aqui, pessoal, no experimento número 1. Se a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos, significa que eu tenho no experimento 1 quantos gramas de hidrogênio? Isso mesmo, 20. Gás oxigênio eu sei? Não sei, por isso eu tenho um X. Só que eu sei que tudo isso tem que ser igual a 70. Agora, rapidinho, pessoal. Que número, ó, que número somado a 20 dá 70? Isso mesmo, 50. Mas vamos fazer aqui matematicamente correto. Repetimos o 70. Está desse lado, vai para o outro lado, que era positivo, torna-se negativo. Ó. 70 menos 20, 50. 50 gramas vale o X. X vale 50 gramas. Ótimo. Eu sei que agora X, ó, vale 50. Então, vamos observar no experimento 2. Eu não sei quanto vale Y e muito menos eu sei quanto vale Z. Eu só tenho uma relação entre os 50 do experimento 1 e os 150 do experimento 2. É óbvio, né, pessoal, que a gente pode perceber o que aconteceu, né? Eu tinha 50 e parti para 150 significa que eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, uma das outras leis ponderais, a lei de Proust, fala das proporções definidas, né? Proporções constantes. Que diz o seguinte, que se por acaso um dos componentes da minha reação de um experimento para outro sofrer um aumento, automaticamente os outros sofrerão o mesmo tipo de distúrbio, o mesmo tipo de aumento. Isso se forem dobrados, triplicados ou divididos. Ok? Então, se por acaso eu tripliquei o x, obviamente, eu vou ter que triplicar o restante. Então, aqui fica mais fácil de entender. Então, o 20 não era 20 aqui? Vou ter que triplicar aqui, ó, também. O que era 70, vou ter que triplicar também. Agora fica fácil, né, gente? Y vai ser o quê? O 20 vezes 3, que é igual a quanto? 60 gramas. E o Z vai ser o quê? O 70 vezes 3, que é igual a 210 gramas. Tá? Então, fica muito
tranquilo de entender o seguinte, ó. Eu não tinha 150? Eu não descobri quanto que valia o y? O y não vale 60? Fica mais fácil de entender, ó. 60 mais 150 é igual a z. Z é igual a quanto? 210. Então, gente, a partir daí eu consigo encontrar os valores que estão faltando. Eu sei, então, que o x vale 50, o y 60 e o z 210. Lembrando que para encontrar o y e o z, eu tive que utilizar a lei ponderal de Proust, tá? Das proporções. Então, se eu seguir uma proporção em um dos componentes, obviamente eu tenho que seguir essa proporção nos outros componentes. Por isso, fica mais tranquilo a gente poder estar trabalhando com essas leis ponderais. E, geralmente, exercícios de leis ponderais, eles trabalham com reações químicas ou com quadros reacionais, como este que vocês estão vendo aí. Beleza? Bem tranquilo. Vamos agora para a próxima. Vou apagar aqui o nosso quadro, né? Deixar ele limpinho, para a gente poder dar continuidade. E assim, pessoal, antes da gente fazer uma referência aqui para as pesquisas, né, e finalizar, eu gostaria também de lembrar uma coisa. Quando nós falamos anteriormente ali dos metais, é importante a gente atribuir algumas características para os metais. Por quê? O grupo dos metais, ele é o mais conhecido pelo homem. Por exemplo, desde a confecção de moedas, né? Ou até mesmo para justificar a riqueza, como é o caso do ouro. Ou símbolo para joias e uma referência para a ostentação, principalmente na Idade Média, principalmente. E os metais por si só, eles possuem características importantes. E uma das principais características desse metal, né, desse grupo de metais, é o brilho. Os metais possuem brilho característico. Outra condição é a capacidade que esses metais têm de conduzir tanto corrente elétrica como calor. Outras duas características dos metais são a capacidade de formar, né, de dar origem a cordas, né, fios e cordas, a partir de uma propriedade chamada de ductibilidade, ou chapas ou lâminas, e essa propriedade é chamada de maleabilidade, ou seja, os metais são maleáveis, dúcteis, né? Condutores e brilhantes, né? Além de possuir uma resistência alta, né? Pontos de fusão e ebulição altíssimos também. Okay? Essa é uma informação que a gente não podia deixar passar para que eu pudesse falar das referências, né? Aqui eu trouxe as referências, tá? Das substâncias químicas, dos metais, das leis ponderais e do buraco na camada de ozônio que vocês podem estar pesquisando aí, tá? Para complementar o conhecimento de vocês e assim vocês conseguirem desenvolver a atividade, a avaliação de período, a avaliação periódica. No mais é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado, tá? Lembrando sempre, se você conseguir a aprovação, a nota 5, a média, você vai sair desse grupo, do grupo do WhatsApp do segundo período e vai se dirigir ao grupo do WhatsApp do terceiro período, ok? A fim de que você possa dar continuidade aí e finalizar essa disciplina de Química, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.